Oi, gente! Boa tarde! Estamos começando nesta quinta-feira, 1 hora da tarde, 16 de julho de 2020, a nossa live. Nosso penúltimo episódio da série Vida e Carreira. Uma série de... Deixa eu arrumar o celular aqui pra ficar melhor. Uma série de... Oi, Max, tudo bom? Seja bem-vindo. Antes de a gente começar, eu quero dar alguns recadinhos, tá, gente? Então, lembrando que a nossa live, ela acontece sempre nas quintas-feiras, a 1 hora da tarde. E atendendo aí a pedidos da galera, ela fica no IGTV pra todo sempre. Até a galera cansar e não assistir mais. Então hoje é uma live muito especial, que eu tô tirando aí uma profissional que tá de licença maternidade e que ela não entrou ainda. Mas eu vou falar um pouquinho rapidamente até ela entrar. Opa, entrou! Maravilha. Gente, eu tô tirando uma amiga, uma colega, uma parceira da licença maternidade pra vir conversar com a gente, bater esse papo nessa série Vida e Carreira. Esse é o penúltimo episódio dessa série que acontece nas quintas-feiras a 1 hora da tarde. Eu vou chamar ela aqui. E ela vai aparecer, piririm, 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 vai aparecer na tela. Vamos lá, estamos aguardando. Ela está conectando. Oi? Conectando ainda. Enquanto ela começa a conectar, eu vou dizer quem é esta pessoa. O nome dela é Márcia Cristófoli. Como eu disse antes, ela é uma amiga e é uma parceira. Márcia? Oi, Acho Fê. que ela tá... Oi, não tô te vendo, Márcia. Tô só te escutando. Tá, deixa eu tentar configurar a câmera aqui só um pouquinho, que tá dando algum problema no meu aqui. Tranquilo, qualquer coisa tu sai e a gente tenta de novo, tá? Isso Certo, aí é o combinado. ao vivo. Para quem assistiu a nossa última live com o Zeca, que foi na semana passada, a gente teve duas quedas de conexão da internet e uma queda de luz. No meio da live faltou luz na casa dele. Mas deixa eu contar então, a Márcia é uma empreendedora da comunicação, ela é jornalista, tá? A gente já fez aí. Débora, que prazer! Laura, que prazer! Maravilha. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, somos amigas. Ó, deixa eu ver aqui, Márcia enviou uma solicitação. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, vamos ver se ela consegue entrar aqui com a gente. Aguardando. Todo mundo já com seu café na mão, ó. Tu só precisa virar a câmera, Marcinha. Só um pouquinho, Fê. Ai, eu adoro esses improvisos do ao vivo. Então, assim, Não como eu tá tava virando. falando, a Márcia é uma empreendedora da comunicação, já trabalhamos juntas em algumas oportunidades aí. E agora já faz, ela vai dizer o quanto tempo ela tá à frente do portal coletiva.net, que é um portal de notícias aí do Fê, mercado publicitário. Oi, eu vou sair de Márcia? novo e tentar de novo, tá? Porque eu não tô conseguindo virar a câmera, só um pouquinho. Primeiro vira a tua câmera, de repente. Isso. Eu tô tentando, mas o botãozinho aqui não tá colaborando comigo. Tá, não tem Eu problema. já Vai volto. tentando aí que eu vou conversando com a galera que já tá aqui com a gente, tá? Fica tranquila. Isso é ao vivo, é para dar mais emoção. Então, gente, como eu estava dizendo, a Márcia, ela tá à frente do portal coletiva.net, que é um portal de notícias aí do mercado publicitário. Divulga os principais movimentos, os principais acontecimentos desse mercado da comunicação, né? Desculpa
ela vai me corrigir, não é mercado publicitário, é mercado da comunicação, que envolve todas as áreas da comunicação, não apenas a publicidade. E também ela no portal tem espaço para divulgar o movimento do mercado como um todo, né? Com notícias de economia. É um portal de notícias para quem não conhece, vale muito a pena, tem uma super audiência, né? E as gurias lá, ele tem o posicionamento dele é mais Rio Grande do Sul. Aí a Márcia vai nos contar se realmente eles não ampliaram já para notícias de outros estados. Confesso que esses detalhes aí eu deixo para ela. As gurias da redação, as gurias e os guris, né, fazem um belo trabalho de apuração de conteúdo, né, tudo que eles recebem, todas as pautas que eles recebem das assessorias de imprensa, eles sempre reescrevem, né, para não ficar uma cópia e principalmente para deixar de acordo, né, com a linguagem que o portal se propõe a trabalhar. Ó, a Márcia está enviando de novo uma solicitação. Vamos tentar e vamos cruzar os dedos aí para dar certo e para ela entrar. Afinal de contas, a gente tem que explorar um monte. Porcaria da câmera. Não fala coisa feia que tá todo mundo escutando. Esse telefone não tá virando, peraí. Só um pouquinho. Quem sabe tu vai pra lá, tu vira ao invés do telefone. É o que eu vou fazer, eu vou virar. Vamos ver se vai dar certo. Ah, já Até, fiz. como eu disse, ela tá de licença maternidade. O Pedro tem 2 mesinhos. É um terneirinho. E eu consegui tirar ela uns minutinhos para vir aqui conversar com a gente e falar desse bastidor, né? Do que acontece, como é que é a rotina da redação. A gente vem falando, eu venho falando muito aqui no Instagram sobre o trabalho da assessoria de imprensa. E a Márcia saiu de novo. Eu vou tentar chamar ela ao invés dela entrar. Vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Por favor, paciência que a gente vai conseguir. Vamos ver. Então, assim, né? Eu venho... Aí! Tô te vendo, Marcinha. Deu? Tá. Eu não tô te vendo, tá, Fê? Então, qualquer interação aí, tu vai me... Tá. Gente, vamos... Eu tô congelada pra ti? Tu tá congelada pra mim. Tá congelada. E eu tá acho difícil. que tu tá com algum problema de conexão, tá, Márcia? Porque tá dando um ruidinho e tem a bolinha, assim, girando. Galera, por favor, deem um ok se vocês estão escutando bem. E aí a gente vamos tocar assim, porque provavelmente é um congestionamento aí desse número aí. Olha aqui, ó. O Rafael tá eu vou. Enquanto isso, eu tô. Congelou. Enquanto isso, eu tô tentando aqui outras formas, porque quem tá atrás do meu celular me enxerga sem estar congelada a cena. Não entendi como é que é. Quem tá atrás do teu celular? É que agora nem eu escuto. Vamos tentar mais uma vez, Marcinha. Tu sai e eu te chamo. Tá, perfeito. Pra ver se a gente consegue. Senão, a gente vai tocar, então, só com o teu áudio. Pra gente não perder não tem essa problema, oportunidade. Afinal de contas, o Pedrinho tá te esperando, né? Com certeza. Tá. Então, saia, por favor. Vamos ver se a gente consegue aí. Ai, gente, coisas de internet. Eu acredito que a rede deve estar congestionada com tanta live acontecendo. Mas então, eu vou tocando aqui. Ó, agora ela saiu e vamos tentar convidá-la novamente e vamos torcer para que dê certo. Então, assim, né, gente, quem me acompanha aí, entrou. Tô te vendo. Tá, eu tô me vendo congelada. Tu tá me vendo normal?
Eu estou te vendo normal, eu não sei como o pessoal que tá aqui com a gente tá te enxergando, Márcia. Tá, Mas eu tô congelada pra mim mesma, mas eu não preciso me enxergar. tá. Então, vamos trabalhar, vamos conversar, vamos bater esse papo. Acredito que o Vamos lá. pessoal esteja te escutando. Por favor, gente, se puderem aí nos dar um feedback. Mas vamos lá, nem que a gente faça essa live aí um pouquinho mais enxuta, mas para não perder essa oportunidade, né, Márcia? Porque eu te arranquei aí um pouquinho do Pedro, tu que está em licença maternidade do Portal Coletiva e aceitou Isso esse aí. meu convite para vir conversar com a gente sobre o outro lado, né? Sobre essa rotina aí do Portal Coletiva que tu tá à frente aí. Então, vou te dar a palavra para tu falar um pouquinho de como é essa tua rotina, quanto tempo tu tá com o portal, que eu confesso que eu perdi já as contas. E muito obrigada por aceitar esse momento aqui com a gente. Só eu para fazer isso, né? Vamos lá. Só tu, Fé. Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite aí, essa série de. São 6 episódios, né? Então, me sinto lisonjeada aí de ser uma das 6 escolhidas por ti. E como eu brinquei também, só tu pra me tirar de uma licença maternidade, 2 meses vivendo intensamente e 100% o mundo do Pedro. Mas vamos lá, né? Como a gente brincou, é uma oportunidade de botar uma maquiagenzinha, botar uma roupa diferente. Vamos Isso lá. aí, isso aí. Bom, eu estou no portal, na verdade eu trabalho com o portal coletiva.net, vai fazer 12 anos. Então eu fiz uma trajetória, a gente tem entrado como estagiária, depois eu virei repórter, depois eu virei editora. Eu passei um tempo que foi na oportunidade que nós trabalhamos juntas, né? Foi para quem não sabe, né? Sim. Quando a gente Uhum. ficou aí longos 3 anos em vários projetos, e, enfim, foi uma experiência incrível. E aí eu vou falar a gente, né, porque o mérito não é só meu, nós viramos, então, fornecedoras do portal, e aí o portal virou um cliente nosso. Então, eu continuei, eu Isso, nunca isso. consegui, de fato, sair do portal, né? Eu tinha quem me perguntasse se eu não ia cortar o cordão umbilical com o portal. Então, eu nunca deixei de estar lá, né? Eu apenas virei uma fornecedora, uma terceirizada, enfim. E aí eu virei Passaste por responsável pelos várias. projetos especiais, Tu por passou várias por vários áreas, né? processos, né? Por várias áreas. Então, isso também é Exato, bacana, né? exato. E aí, depois de 3 anos longe, então, do portal, enquanto funcionária, né? Então, 3 anos, como fornecedora, começou uma sondagem, enfim, começou uma oportunidade de retomar essa relação. Tudo muito motivado, para quem não sabe, porque eu e tu também, né, Fê? Para quem não sabe, nós fizemos pós-graduação juntas. E o nosso trabalho final de curso, eu tive a oportunidade de fazer o meu estudo de caso pegando o portal coletivo.net. E aí, por ter feito, então, todo um diagnóstico, toda uma, um planejamento assim de atualização do portal, do que ele precisava para se manter relevante dentro da sua área. E eu apresentei isso. Márcia? Gente, deixa eu aproveitar que deu acho que uma queda ali com a Márcia. O pessoal tá dando um feedback aí, muito obrigada. A imagem da Márcia tá congelada, mas a gente tem retorno aí do pessoal que o áudio está ok. Realmente a gente está com um problema de conexão com a Márcia. Provavelmente o local onde ela esteja e ela acabou de sair. Eu vou tentar mais uma vez da gente conectar a Márcia, então, tá, gente? Isso é para testar a nossa. Estão aqui dizendo que deu crepe. Deu crepe, vamos tentar de novo conectar ela. O importante é a gente. Márcia? Oi. Oi, deu eu tava. Enquanto tu tava fora, a gente teve retorno aí do pessoal que a tua imagem realmente está congelada, mas o áudio tá ok. Tá, não tem problema. Vamos de áudio então, foi para não perder Isso esse aí, nosso horáriozinho aí. vamos tocar. Eu não sei até onde vocês conseguiram me escutar, onde é que a gente parou.
Tu estavas falando que do teu projeto de pós-graduação, que tu fizesse o planejamento baseado no portal Coletiva, né? E tu estava dando um panorama que tu passasse por várias frentes do portal até agora. Perfeito. Então, quando eu fiz esse trabalho, esse projeto, eu apresentei para a diretoria de lá, que gostou, e a gente começou, então, uma conversa para que eu retornasse ao portal, dessa vez com outras atribuições. E aí foi aí que, para minha surpresa, então, em 2016, veio a oferta, então, de que eu comprasse a empresa, porque eles estavam abrindo mão, então, do portal, tinham que fazer escolhas, enfim, tenho certeza que escolhas muito difíceis, mas Sim. abririam mão do portal e gostariam, então, que eu tocasse o projeto. Foram 17 anos, então, na mão dos fundadores, e há 4 anos eu retornei, então, para a empresa agora como proprietária, como gestora, enfim. E aí, a partir de então, foi uma vida muito intensa, né? A gente, enquanto jornalistas, nós não estamos nem um pouco preparadas, não somos incentivadas, a gente não aprende a empreender, né? E mais do que isso, acho que o jornalista ele tem mais limitações ainda, né? Porque a gente ainda é incentivado, a gente é ensinado nos bancos acadêmicos a sermos repórteres, né? No Uhum. máximo, assim, algumas mais modernizadas, algumas faculdades já Atualizadas. incentivam a assessoria de imprensa, mas muito focado ainda em assessoria de imprensa, né? Isso era uma coisa que quando a gente trabalhou juntos a gente E, falava muito, né, Fê? A assessoria de e muito imprensa era só superficial, né, um Márcia? pedacinho, né? Exato, exato. Dentro de tudo Muito. A aquilo que parte da se assessoria pode de fazer por imprensa um cliente. a parte de assessoria de imprensa é muito superficial, né? Exato, A exato. base das faculdades, né, de jornalismo é ser tipicamente Ser jornalista, né? repórter. Exato, Repórter, exato. independente do canal, rádio, jornal, televisão, enfim. Então eu me vi num desafio maior Um grande ainda, né? desafio, né? Num grande desafio. Especialmente, Fê, porque para quem não lembra, 2016 foi um ano de uma crise econômica, a segunda crise econômica depois daquela de 2008, 2009. Sim. 2016 foi um ano economicamente muito complicado, né? Então, nossa, as pessoas me chamavam de louca, né? Meu Deus, tá empreendendo num ano desses, como assim? Mas vamos lá, né? Fui com a cara e com a coragem, e aí a partir de então eu comecei Eu nunca deixei de lado o sangue de repórter, né? Porque quem faz jornalismo Não tem porque ama, como. né, a profissão, não tem como, né? Não tem Não tem como. como, a gente é o que faz o nosso olho brilhar. É. Mas eu acabei dando espaço para uma Márcia gestora, para uma Márcia empreendedora, para uma Márcia que precisava estar à frente da tomada de decisões, com espaço maior, né? Eu acabei abrindo espaço para essa outra Márcia. Então, desde lá, Uhum. eu comecei a montar uma equipe que pudesse fazer toda essa parte operacional da redação, com a qual eu já tinha uma intimidade 100%, né? Porque foi Sim. o meu início foi A lá. tua base, Eu né? brinco que o meu chão de fábrica foi a redação, né? Então, eu sempre brinquei com a minha equipe que nada do que eles fazem eu já não tive que fazer um dia, né? Então, sempre estive ali, não Ó, abro a mão de botar a Márcia, mão na massa. A Márcia Dil tá dizendo o seguinte: uma Márcia fodona. Um beijo para minha irmã gêmea, como a gente brinca. E eu concordo. A gente tenta, né? Eu não sou muito fã desses holofotes. Quem me conhece sabe que para mim é complicado esses bastidores, esses bastidores não, esse estar à frente, né? Eu prefiro muito mais os bastidores, mas que bom que ainda tem, né, pessoas que conseguem me enxergar assim, porque a estrada é bem árdua, né, Feia? Tu empreende há muito Não é tempo fácil e sabe empreender. disso, assim. Não é fácil. É um desafio, Empreender. até porque quando quando tu tá num pequeno negócio, né? É o chupacana e a subir ao mesmo tempo, né?
Então, eu até digo, tu como eu conseguir uma gosto. maturidade, principalmente de orçamento, tu acaba meio que fazendo tudo, né? É. Eu, como gosto muito de futebol, eu digo que quem empreende, cobra escanteio, cabeceia, faz o gol e sai para comemorar, né? Porque a gente tem que E ser ainda realmente apita, múltiplo. né? E ainda, não, apita muito mais, eu diria, né? Mas assim, foi também um desafio, Fê, eu acho que é legal de contar isso para o pessoal, porque eu acho que empreender é sempre um desafio para qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer tamanho de empresa, enfim. Mas eu não tive a experiência de empreender do zero, né? Como muitas pessoas fazem. Uhum, Eu peguei uma empresa pronta, né? Então, se por uhum. um lado eu tive a facilidade de uma marca consolidada, de uma credibilidade já sólida, de todo e também de um know-how da própria experiência da mão na massa, né? Por outro Sim. lado, eu tinha uma responsabilidade absurda, né? Exatamente por já ser uma empresa consolidada, eu tinha um peso nas costas de não deixar o negócio Não quebrar, deixar a né? peteca cair, né? Não De deixar a seguir peteca cair, não deixar daquele quebrar, né? ponto para mais. Exatamente, eu tinha já um parâmetro, né? Eu tinha um padrão que eu não podia baixar, né? Então, a minha dificuldade de empreender num ano extremamente complexo economicamente falando, sem nenhuma experiência financeira, né? Aquela coisa da planilha. A gente brinca que o jornalista é um mais um é dois, o resto é macumba, né, cara? A gente não tá preparado para isso, né? Então, a planilha, o comercial, a parte fiscal, e eu comecei sozinha, então isso foi bem complexo, confesso. Mas, graças a Deus, assim, em 90 dias a gente conseguiu girar uma chave, assim, financeira na empresa, a gente já se pagava, já conseguia... E fazer tudo isso, né, como a gente falou, trocou o pneu com o carro andando, né? A gente não podia deixar Sim. parar o portal, né? Então, a gente fez isso, fez literalmente das tripas o coração. E aí, a partir de E então, fez muito. foi uma rotina de manter toda a nossa veia jornalística com a seriedade e credibilidade com qual o portal sempre trabalhou, mas ao mesmo tempo com essa minha veia mais gestora, mais empreendedora, mais voltada a projetos, para que a gente pudesse fazer desse padrão para cima, né? Eu não podia baixar daquilo ali. E vem fazendo muito bem, né, Márcia? Muito Gente, obrigada. só para situar quem está chegando, tá? Vocês devem ter percebido que a gente está com um problema aí de conexão, que a Márcia está congelada, não é por causa do frio, é problema de conexão. Mas a gente está recebendo feedback aí de algumas pessoas que o áudio está ok. Então, nós vamos seguir o baile, tá? Para não perder esse conteúdo que a Márcia está nos trazendo. Marcinha, olhando então para trás, ó, e aqui, ó, deixa eu aproveitar. A Cíntia tá dizendo que empreender neste país, independente do tipo de negócio, é para poucos. Marcinha foda, ó, mais uma aí dizendo que tu é foda. E eu assino As embaixo. minhas amigas estão em peso nessa live, pelo visto. Claro, né? Imagina que não. Márcia, então, e de lá para cá, né? Tem aí já 4 anos. Né? E tu não só manteve o nível de credibilidade, de qualidade, enfim, de todos os pilares do portal em dia, né? Como tu evoluiu, tu colocou novos projetos, né? Tu aumentou a equipe, né? Da redação. Então, como que tu explica, como que tu enxerga essa tua trajetória aí? Que lá atrás tu pegou um portal sem experiência nenhuma de gestão num ano de crise e agora 4 anos, infelizmente tu tá enfrentando mais uma crise, né? Mas nesses quatro Claro. anos o portal continua sendo um sucesso e com novos projetos e com uma equipe ainda maior de quando tu começou lá atrás. Fê, então assim, é importante dizer, e a gente não tem nenhum pudor em falar sobre isso, a gente não tem nenhum limite de falar sobre isso.
Até porque a gente já conversou com os próprios fundadores. Primeiro de tudo, a gente sempre deixa muito claro que isso não é um trabalho nosso, né? Apenas nosso. Se o portal não tivesse toda a credibilidade que teve, que tem e que foi construída em 17 anos pelos seus fundadores, tudo seria mais difícil, né? E a gente que já trabalhou com portal, né, Fê? De começar do zero, a gente sabe Sim. o quão difícil essa questão, esse jornalismo online ainda perpetua aqui, né? Especialmente no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, a gente pegou um negócio que era a gente diz assim, era um grande produto, mas um péssimo negócio. O portal coletiva.net, ele era uma das empresas de um grupo de comunicação que entre as suas empresas tinha também uma agência de publicidade. Então, ficava uma coisa incongruente, né? O mercado começou a não aceitar mais a questão de ser agência e veículo no E mesmo vínculo, grupo. né? Então, exato. Então, assim, a gente financeiramente pegou uma situação bem complicada. Eu sempre conto, algumas oportunidades eu tive de conversar com acadêmicos, enfim, eu pergunto para eles assim, quanto vocês acham, chutem assim, quanto vocês acham que no primeiro mês eu assumi o portal em junho de 2016, né? A gente tornou público em setembro, mas em junho a gente já começou, já assumiu. Quanto vocês acham que eu faturei no primeiro mês? Né? E eu digo para eles, eu tô falando em faturamento, eu não tô falando em receita. Eu não tô falando em lucro, eu não tô falando, né? Eu tô falando em faturamento. Quanto no final do mês fechou? E aí eles dizem 10 mil, 20 mil. Eu dizer, gente, eu faturei no primeiro mês como empresária do portal R$ 1.500. Fê, isso não pagava nem o meu aluguel, nem a minha estrutura, né? Então a gente teve que fazer uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, independente da tecnologia estar a nosso favor, e ela está em prol da comunicação. Gastar sola de sapato. A gente foi pra rua, a gente foi para bater na porta, a gente foi pro olho no olho, a gente foi pro cafezinho, a gente foi para os clientes que já existiam, para Um novos. relacionamento, um relacionamento forte, né, Márcia? Um Sair de relacionamento trás forte tem ali. Eu e um já diria o relacionamento seguinte, pessoal. e eu já diria o seguinte, tu foi gentil nas tuas palavras. Eu já diria levantar a bunda da cadeira. Na verdade, eu tive que levantar a bunda da cadeira e exercitar algo que eu nunca tive, que foi essa questão. Nunca tive, não, né? Há quem diga que sempre tive, mas nunca foi algo que eu explorei, que era esse meu lado mais comercial, de relacionamento, enfim. E a gente foi para frente do mercado para dizer: Oi, tudo bem? Eu sou a Márcia, sou a nova dona do portal. A minha história é essa, os meus projetos são esses, a situação é essa e eu te quero comigo. Vamos? Então, a gente fez, na época, em 90 dias, a gente fez mais de 60 visitas. Então, a gente tinha Nossa. dias que a gente tinha 5 reuniões por dia. Com o mesmo discurso em todas, né? Dizendo, cara, olha Sim. só, eu tenho ideias, né? A gente pode fazer mais. Então, isso eu acho que foi decisivo, né? Até porque, Fê, na época tinha muito o boato de que nós éramos laranjas, então, do Vieira e do Fuscaldo. Precisava Ambos com uma quebrar trajetória. esse Precisava boato, quebrar. esse ruído, então. Exato. Até Aí porque o que Vieira e o Fuscaldo eram a figuras ação. jornalistas. Aí a gente tá com um delay, né, Márcia? Oi? Que caiu de novo. Caímos, será? Caiu. Ai, que judiaria. Ai, que judiaria. Mas enfim, vamos ver se a gente consegue reconectar com a Márcia. Ela estava dando um depoimento muito bacana. Oi, voltou? Para mim, voltou. Márcia? Voltou? Tá. Eu tava falando aqui que tu tava dando um depoimento muito bacana do quanto, por mais que a gente. Claro que agora a gente tá vivendo uma situação muito atípica de pandemia, né? De isolamento social e que não se enquadra neste momento, né? Neste momento, o nosso grande suporte de trabalho é a internet. Mas em situações
normais, né, em que a gente não tem uma pandemia, o teu depoimento mostra o quanto é importante o contato pessoal para fortalecer um posicionamento, para quebrar um ruído, como no teu caso, que estava tendo Perfeito. no teu mercado, que vocês eram laranja, né? Então, tu realmente precisava colocar a cara para esse público que te interessava. E até porque também, assim, Fê, eu ainda tinha algumas pessoas do mercado ainda lembravam de mim como repórter. Né? Então, Uhum. eu também tinha que poder dizer para essas pessoas e mostrar para essas pessoas que eu não era mais aquela estagiária, né? Que eu não era aquela menina de 20 e poucos anos que entrou sem Sim. saber nem que Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV eram todos do mesmo grupo, sabe? Foi assim, né? Uhum. A gente entrou sem Claro. saber absolutamente nada. Então, eu também precisava mostrar para o mercado que quase 10 anos depois voltava então uma Márcia diferente daquela que Sim. eles conheciam. E aí, Fê, também acho que é legal a gente falar nessa questão de empreender e do jornalismo da comunicação, é que eu, além de ter que não baixar padrão, eu precisei provar para o mercado que eu era uma menina jovem, né? Comparado especialmente aos meus fundadores, e mulher à frente de um veículo de comunicação. Então, isso foi ainda Provar tua mais difícil. capacidade, né? Nossa, eu tive Até pelo algumas mercado não discussões também com ser pessoas. machista, né, Márcia? Assim, Então, em exato, off. exato. Era aí que eu queria chegar, sabe? Porque eu tive discussões com pessoas do mercado em que, em determinado momento dessa discussão, com ânimos acalorados, eu questionava o meu interlocutor e dizia: se fossem os meus fundadores, dois homens muito mais velhos, tu estaria com o mesmo, falando no mesmo tom com eles? Então, a gente E também qual era a precisa. resposta? A resposta é sempre de que não tem nada a ver com gênero. E a gente sabe, assim, Sim, especialmente porque eu estive lá dentro e vi toda a relação que os meus diretores tinham com o mercado, claro. o quanto o respeito era muito maior, né? Era muito mais. A confiança neles era maior, porque eles eram homens e mais velhos. Em compensação, eu era uma Sim. menina e esse era pessoalmente o meu maior medo quando eu aceitei, né? Gente, eu dizia quem é a Márcia na fila do pão, perto de um Vieira, de um Cuscal, de uma pirralha, uma fedelha que sai né, de estagiária para começar a tocar o negócio. Então, eu acho que a grande virada de chave, assim, às vezes as pessoas perguntam, a que tu atribui esse novo momento do portal, que tem, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas tem números incríveis, assim, perto dos números que a gente pegou, em todos os setores da empresa. Uhum. Aqui que a gente atribui. Cara, como tu falou, né? É uma equipe muito maior. Acho não. É a maior equipe que a empresa já teve, em questão de tamanho. Mas mais do que isso, é uma equipe essencialmente e exclusivamente pensando essa empresa. Uhum. Durante 17 anos, ela foi uma das empresas de um grupo, né? Tinha mais uma agência e Sim. mais uma escola de comunicação. Então, não era 100%. Então, nesse momento, E isso dá todo o diferencial pro sucesso do negócio, né? A pessoa tá ali sem focada dúvida, no sem negócio, dúvida, na sem empresa, dúvida. no pensar, né? E quando tu falou, Exato. Márcia, eu vou salientar o seguinte, porque até porque por eu conhecer também não somente a tua trajetória, mas tá muito ligada ao portal também. É a maior equipe, é a maior estrutura, não somente em equipe, mas também em estrutura física, né? Ai, cortou de Márcia? novo. Peraí, Fê. Cortou de novo. Vamos, vamos sair e tentar entrar de novo? Tá me escutando? Ah, essa. Que chato. Mas eu vou responder por ela, tá? Porque eu conheço um pouco também a trajetória do portal e realmente é a maior estrutura em termos de pessoal trabalhando, né, exclusivamente para o portal, como ela disse, e de estrutura física, né, porque eu me lembro de ter visitado a redação do Portal Coletiva
anos atrás, e era a redação era um pedaço de uma sala de um grande conjunto, né? E hoje não, hoje o Portal Coletiva, ele tem uma sala exclusiva para eles, se eu não me engano, em torno, daí eu realmente eu teria que perguntar, mas eu teria que confirmar aí quantos são na redação, mas tem a Paty, que é editora, tem o Carlos, tem a Gabi, tem a Tássia, e eu acho que tem mais uma ou duas pessoas, mas enfim, Tem. Márcia, Não, tu tá me escutando? agora eu voltei a te escutar, Fê. Mas Tá. você tá falando em Quantas questão de pessoas. estrutura e equipe, né? Isso, quantas pessoas tem na equipe da redação hoje no portal, Márcia? A gente tem entre a redação full-time e os colaboradores externos, como a gente chama, que são nos nossos, né, são colaboradores que trabalham com a gente em projetos, são 11 pessoas. 11 pessoas, se tiver. É uma bela equipe. Tá me Por ouvindo, falar Fê? em equipe, ô Márcia, vamos tentar uma nova conexão. Agora, eu Vamos. acho que tá dando um ruído. O que tu acha de a gente tentar uma nova conexão para a gente falar sobre os bastidores da redação? Vamos lá, Fê. Pra mim também teu áudio tá cortando também. Tá. Então, vou te Eu pedir que vou sair. tu saias e aí eu vou te chamar novamente. E Tá. aí a gente vai falar sobre os bastidores da redação. Vamos perguntar. Vai saindo aí, tá, Márcia, que eu vou falando. Eu quero que a Márcia conte o outro lado, né? Como eu tinha mencionado antes, né, gente? Eu venho falando muito sobre assessoria de imprensa, do trabalho do assessor de imprensa para os veículos de comunicação. Então, vamos ouvir da Márcia, eu vou chamar ela aqui de novo. Vamos ouvir da Márcia o que ela tem para nos contar sobre os bastidores da redação. Márcia? Oi, voltei. Tá. Voltou congelada, mas o áudio eu tô te escutando. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo e tô te vendo, Fê. Ótimo. Então, Márcia, conta pra gente, como eu tinha mencionado antes, eu não sei se tu chegasse a me escutar, mas eu falo muito sobre o trabalho, os bastidores, o processo, né, de trabalho da assessoria de imprensa. Conta pra gente o outro lado, Márcia, tu que já trabalhou com assessoria de imprensa também, né? Mas Sim. conta pra gente o outro lado, né? Os bastidores da redação, o fórum que tu recebe, a pauta que tu recebe. Conta um pouquinho desse processo, desse bastidor aí pra gente. Perfeito. Vamos lá. Quando eu voltei, na verdade, nessa parte de gestão, na hora de montar a equipe, eu conversava muito sobre essas questões de assessoria versus redação, rato de redação, né? E eu tenho dito, inclusive nessas oportunidades que eu converso com acadêmicos, que, se possível, todo jornalista deveria ter uma oportunidade de ser repórter e assessor de imprensa. Isso a gente sempre Para que as falava, pessoas né? Exatamente, para que esses profissionais soubessem e percebessem o quanto a gente se retroalimenta, né? O quanto a gente precisa um dos outros, né? Dessas duas É. funções tão importantes nos veículos de hoje. Então, quando eu trabalhei 4 anos que eu fiquei direto na redação, eu criei uma relação muito, 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 realmente muito boa com as assessorias de imprensa aqui de Porto Alegre, especialmente algumas do interior. Então, quando a gente foi trabalhar juntas, a minha ideia, e a gente sempre falava isso também, né? A minha missão, quando eu fui trabalhar com a parte de assessoria contigo, era exatamente poder levar um pouco da experiência de veículo, né? Então, a gente sabia, por exemplo, que o horário de ligar não dá para ser no final do dia, que tá corrido, que não dá para fazer follow sem fazer um clipping, que isso toma tempo de todo mundo, o quanto em alguns momentos é importante e muito mais efetivo um follow invertido. Então, tu poder falar com o veículo antes para perguntar se serve, se interessa, porque a pauta já chega para ele
com outro peso, Pronta. né? Olha, eu É. tenho tal Ele já assunto sabe do para falar que com. trata. Ele já sabe que se trata, então é meio caminho andado, né? O follow é mais rápido. E também Só pra deixa eu gente, trocar o enquanto meu fone. assessor, economiza tempo, né? Márcia? Acho que ela tá botando fone. Eu troquei o fone, só. Estava ruim. Tá me ouvindo? E o teu áudio ficou muito melhor. Ai, que bom. Ai, que bom. Pelo menos Tá. passou agora o ruído que estava antes. Era Eu acho que o problema do fone. microfone do outro era mais sensível, é. Mas tu continua congelada, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Então, essa relação, ela é extremamente vital. E para ambos os lados, né? Eu acho que é isso que esses dois agentes aí, esses dois personagens do jornalismo precisam entender, né? Com as condições de uma redação jornalística hoje, por exemplo, tá? No nosso caso, nós temos full time na redação do portal, ou seja, pessoas no Hard News, nós temos uma equipe de 4 jornalistas, só dedicados ao portal. Eu não Abastecer com as consigo, é notícias humana. diárias, né? Só para o pessoal aí que Isso, as não notícias diárias. se familiarizar com o termo. Isso, perfeito. Aí a gente tem, na verdade, as outras 6 pessoas, 6, 7 pessoas, divididas nas partes administrativas também e nos conteúdos Uhum. especiais, com revistas, projetos, pesquisas, eventos, enfim. Perfil. Outro perfil por Uhum. dentro, enfim, a gente tem uma série de projetos especiais que a gente conta com equipe exclusiva para isso. Mas a gente tem 4 Uhum. jornalistas trabalhando full time na redação. Então, assim, considerando o mercado da comunicação, que é o que a gente cobre, é humanamente impossível cobrir todos os eventos, especialmente segundo Uhum. semestre, gente, é atrolhado de evento na comunicação. Eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu também, como veículo, preciso da assessoria de imprensa. Eu não consigo acessar todas as pessoas. Por exemplo, também, tá? Eu não consigo chegar no Duda Melzer, né? O presidente do Grupo RBS, direto com ele, né, gente? Não posso estalar o dedo e pegar o celular e ligar. Oi, Duda, beleza? Sim. E aí, vão vender? Uhum. Não posso fazer isso, né? Então, eu preciso ter com a assessoria de imprensa do Grupo RBS uma ótima relação, porque eu preciso dessas pessoas tanto quanto elas precisam do meu espaço, que eu sei o quanto é Sim. privilegiado e crível no nosso mercado. Então, todo mundo tem a ganhar, né? E aí, quando eu voltei para a redação, voltei para o portal, na verdade, e aí montei a redação, eu conseguia dizer exatamente essas coisas de ter a experiência de assessora, né? Ou seja, poxa, não deixa sem resposta, mesmo que não vá usar Uhum. a pauta, né? Diz, né? Ó, dessa vez eu vou Não vou passar, não usar, vou usar libera, agora. É, libera, libera, né? né? Porque Desocupa muita. quem tá na assessoria de imprensa, como a gente diz, a parte de assessoria é muito superficial. Tem por trás todo um planejamento, todo um penso aí por trás que precisa ser valorizado. Então, eu também faço questão de pedir que a minha equipe, orientar, na verdade, a minha Eu, equipe a ter essa eu relação com desse. os assessores. Assim, vamos respeitar E, o trabalho deles. um ponto que eu acho também super importante nesse retorno, né? Economiza ou não, se ganha tempo dos dois lados, porque o assessor vai ter o retorno do jornalista, da redação, né? Que sim ou que não. E ele já vai dar ali um cheque. Ah, não vou aproveitar, vou passar para. Vou continuar meu trabalho. E o que acontece? Ele dando esse retorno, ele economiza lá na frente uma ligação. Porque daqui a pouco ele Exatamente. não vai ter o retorno daquele veículo, vai entrar em contato, vai fazer o follow e vai tomar tempo daquele profissional. Então, é só dar ali, ó, responder e dizer não, obrigado. Exato, exato. Não Não, precisa mais do que isso, né? e poupa também o nosso trabalho enquanto veículo, né, Fê? Porque o assessor tá no papel dele de ficar ligando e perguntando, De né? ligar e Então, saber, foi o que eu também, a gente também tem que parar o nosso trabalho para atender essas para atender pessoas. a Então, ligação se do.
do cara. Exato, né? Ou daqui a pouco, sei lá, ou deletar e-mail, ou ficar respondendo. Hoje em dia, né, a gente tem outras formas aí, o WhatsApp funciona bastante, enfim. Uhum. Então, eu acho que o principal benefício dessa relação é repórteres e assessores entender, e editores entenderem que a gente se retroalimenta. Isso. E que um precisa do outro, né, Márcia? Ninguém aqui, cada um Claro, tá fazendo o seu trabalho, cada um tem o seu papel, mas um precisa do outro, porque da mesma forma que o assessor de imprensa envia uma pauta para o veículo, quando o veículo precisa de uma fonte, ele vai contatar quem, né? Aquele exato. assessor que ele acredita que ele tem uma parceria, que ele já tem um contato, né? E o assessor, em contrapartida, vai parar a sua pauta, né? A sua agenda ali Aham. para atender aquela necessidade daquele veículo. No meu caso, E por exemplo, eu já tive situações que eu nem tinha cliente para indicar como fonte, e eu fui buscar entre colegas, gente, o fulano do veículo X está precisando de uma perfeito. fonte assim. E aí a gente acaba movimentando todo um grupo, uma rede de apoio e que todo mundo tem a ganhar. A assessoria de imprensa, o veículo e a empresa, né, o empreendedor, enfim, o gestor, que vai ser fonte para aquela matéria. Fê, uma coisa que eu acho também importante a gente lembrar nessa relação, assim, hoje em dia, ou pelo menos aqui no mercado gaúcho, a gente tem poucos assessores de imprensa que são RP, tá? Que são relações públicas. Uhum, A gente tem uma uhum. esmagadora maioria que é jornalista. Jornalista. Então, assim, a nossa base é a mesma. O nosso banco acadêmico é o mesmo. A gente vem da mesma escola, né? Como que a gente não se ajuda, né? É. Então, acontece Não muitas tem vezes, por rixa, exemplo, quando a né? gente tem uma. Não precisa, não precisa. A gente, às vezes, tem umas pautas mais cascas, assim, mais cascudas, né? Mais difíceis, seja do hard news, seja para as revistas, que são pautas mais densas e mais aprofundadas, que às vezes o nosso tom de conversa com o assessor é exatamente esse, cara, de jornalista para jornalista, sabe? Me ajuda, É, eu preciso de ti, é. né? E que Então, bom quando acontece isso, né, Márcia? como acontece isso? E é exatamente por isso que eu digo, Fê, o veículo precisa muito dos assessores de imprensa, e os assessores de imprensa mais ainda em função dos seus clientes. Então, até porque a assessoria de imprensa eu sempre aprendi que é jornalismo. Só que ele é jornalismo direto da fonte. Ponto. É isso. Aí. Marcinha, a gente está indo para os nossos finalmente. A gente tem aí um pouquinho mais de 10 minutos, tá? Uhum. Eu queria que tu me contasse, tu que estás em licença maternidade aí, com o Pedrinho. O Pedro tá com 2 meses? Um pouquinho mais? Cortou a ligação, Fê. O Pedro tá com 2 meses, um pouquinho mais? 2 meses, feitos ontem, exatamente. 2 meses? Fechamos Tá. 60 Até dias quando ontem. tu fica. Ai, querido, mamando muito? Oi, Márcia? Oi, cortou de novo, Fê. Tá, vamos ver se tu me escuta. Quais os teus planos daqui para frente? Tu que estás em licença maternidade, quando tu retomas atividades profissionais e quais os teus planos em relação ao portal? É bem difícil falar em planos, Fê. Quando você tem um recém-nascido, você sabe muito bem disso, né? Mas assim, Sei, sei. as pessoas que me conhecem sabem que o Pedro não foi planejado, né? Ele veio num susto e rapidamente, é óbvio que ele virou muito desejado, né? Mas eu Claro. pude, graças a Deus, me preparar muito para essa saída, né? Preparei minha equipe para isso, preparei o mercado para isso. Para quem não sabe, o meu pai é meu sócio, né? Então, meu sócio no sentido de meu parceiro, né? Ele responde Uhum. por uma parte da empresa. Então, também tive que prepará-lo Super para minha Farias. ausência. Exato, super Farias aí, super responsável pelo comercial. Eu também tive que preparar ele para minha saída.
Então, eu fiquei esses 2 meses, como eu falei no início, extremamente focada na minha maternidade. E assim devo continuar por alguns dias, pelo menos, assim, até a gente Dias? conseguir, eu e o Pedro, nos conhecermos plenamente, assim, né? E a gente conseguir se colocar um na rotina do outro, né? Um na vida do outro. E enquanto família também, né? Eu, o Pedro e o Felipe, meu marido, a gente poder fazer essa nossa nova logística, nossa nova vida, né? Com um serzinho que depende 100% da gente. Eu ainda tenho muito a fazer. Eu ainda tenho muito a conquistar. Eu tenho certeza que o portal tem muito a crescer. E eu vou tentar ser bem breve, Fê, assim, para que as pessoas tenham algumas ideias, assim. Quando nós pegamos o portal naquele ano de 2016, nós encerramos um ano com 1.200.000 visualizações. 1 milhão e Eu não quantas vou deu lembrar uma. agora o número. 1.200.000 visualizações. E nós fechamos o ano passado com 4 milhões de Nossa, acessos. Então, um assim, belo nós crescimento. começamos nós começamos a redação com 2 jornalistas. Hoje nós temos basicamente 2 jornalistas para tudo. E hoje nós temos 11 Uhum. pessoas na equipe. Nós começamos com um índice de visualização de newsletter. E aí eu vi que se está atualizado aqui, a Carol Branque entrou. E ela é muito responsável por isso também, é nosso parceiro lá da Dinamize, que é do nosso envio de newsletter. Nós começamos com mais ou Uhum. menos entre 2% e 4% de visualização. Hoje a gente tem mais ou menos 22% de índice de Nossa, visualização de news. Então, são números que para nós é um orgulho muito grande, né? Muito grande mesmo. sem dúvida. A gente conseguir esses números em mais ou menos 4 anos, né? Não vou falar em números econômicos, porque senão o Farias me mata, mas eu posso dizer que aqueles R$ 1.500 ficaram no passado, tá? Tanto é que Graças a a gente Deus, né? sustenta hoje, graças a Deus, a gente sustenta hoje uma equipe que, apesar desse momento crítico, apesar da crise, enfim, apesar da pandemia, a gente mantém a nossa equipe como prioridade, não demitimos, estamos sim repensando o nosso modelo, estamos sim revendo diversos outros aspectos da empresa de investimentos, mas a equipe, né, a gente sempre disse isso e eu vou continuar dizendo que, apesar da tecnologia, apesar da comunicação, todo o nosso trabalho é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas. Então é disso que se trata no final das contas. Eu não vou prometer nada do meu retorno, Fê, porque se por um lado eu tenho muita vontade de voltar agora, né? Uhum. Ao Por mesmo outro, eu tempo, também eu sei que eu tenho um ser que depende 100% de mim. Então, o meu trato com a minha equipe e também com o mercado foi que eu não dei data para voltar, continuo não dando aham, data para voltar. Os tempos mudaram, né? E todo mundo vai ter que sair dessa pandemia obrigatoriamente reformulado, né? Não é uma coisa assim, ai, novos tempos, o novo normal, né? Todo mundo vai ter que não, né, sair se reposicionar. dessa zona de Sai da conforto que bolha, a né? gente sair da bolha e que é natural, né? Fê? É natural que a gente entre nessa bolha. Então, acho que depois, né, quando a gente de fato formatar o nosso novo normal, aí sim, aí a gente tem mais para voar, a gente tem mais projetos, a gente tem algumas coisas bem consolidadas, né? A gente pegou o portal com uma revista por ano, hoje nós temos 4 revistas por ano, que é o nosso selo Tendências, que é onde a Uhum. gente projeta ou tenta fazer um exercício de futurologia aí dos próximos passos da comunicação nas suas devidas vertentes. Inclusive, a gente tem uma revista exclusiva para comunicação empresarial, né? Ela vem muito para falar dessa questão de endomarketing, de assessoria de imprensa, de reputação, de crise de imagem, enfim, todas essas Elas esse circulam
Márcia, elas circulam no segundo semestre, né? Na verdade, a gente tem duas no primeiro e duas no segundo. Esse ano tá totalmente Uhum. atípico, né, Fê? Porque a nossa distribuição ficou prejudicada, uma vez que as pessoas não estão nos seus ambientes de trabalho. Sim. Mas a gente tem duas no primeiro e duas no segundo. E essa tá, A gente tem até então. uma. Pode falar. A gente, tá, a gente tem a primeira a circular é a comunicação empresarial, essa que eu venho falando, que é no primeiro semestre. Ainda no primeiro Isso. semestre, mas mais para o final, a gente tem a tendências da academia, que é voltada ao meio universitário. E aí a gente tem, exatamente na metade do ano ali, um pouquinho já no início do segundo semestre, a tendências inovação. E aí a Aham. gente tem no final do ano o nosso carro-chefe aí com mais de 100 páginas, com 10 anos de circulação, a tendências comunicação, que é a mãe de todas as revistas. E que essa, acredito que esse ano ela vai trazer muita informação. Muita informação, muita pauta diferente, muita fonte É. nova de coisas que estão surgindo, né? De pessoas que estão surgindo. Então, isso é uma característica do portal, sempre foi, a gente sempre conseguiu antecipar Uhum. não só tendências, mas pessoas também, né? Então, assim, Sim. eu não tenho como responder Fê, quais são os meus projetos, porque eu teria que ter uma live só para falar disso. Né? Inclusive, Que a ótimo. Paty, inclusive a Paty, Patrícia Lapoente, aí, nossa coordenadora de comunicação lá, meu braço direito, esquerdo, minha cabeça e minhas pernas atualmente, a gente que fica com essa parte toda de planejamento e gestão, a gente tem no nosso sistema, são 26 projetos. Eu conto rindo, porque Nossa, assim, é humanamente impossível botar 26 projetos na rua, né? Mas é só para as pessoas terem uma claro. ideia, assim, de que a gente tem muito a fazer, né? Agora, quando que isso vai acontecer e de que forma, tá bem difícil de determinar por enquanto. Uhum. Marcinha, adorei o nosso papo. Infelizmente, o nosso tempo tá se esgotando. Nós temos exatamente 2 minutos. Tu consegue deixar uma dica em uma frase para a gente encerrar esse nosso papo? Putz, Fê, falar isso para uma jornalista e uma pessoa prolixa que nem eu, tu me quebra, né? Mas assim, eu vou continuar dizendo, claro, que não em tempos de pandemia, né? Fiquem em casa quem puder, é óbvio. Mas assim que a gente retomar, gastar sola de sapato. Vamos pro mercado, porque o mundo é feito de pessoas, Vamos para o mundo é feito do olho no olho. Vamos pra rua, vamos levantar a bunda da cadeira. Especialmente, na verdade, no nosso pós-pandemia, né? Que a gente vai precisar cada vez mais dessas relações interpessoais aí, que com certeza valem muito mais do que um e-mail, um WhatsApp, uma live, uma videoconferência, ainda que tudo isso facilite a nossa vida. Gastem sola de sapato, porque isso faz toda a ajuda. diferença no nosso meio. Faz, né? A tecnologia tá aí para nos ajudar, não para substituir todo esse relacionamento, né, Marcinha? Perfeito. Ela precisa ser um meio, né? Ela precisa facilitar. Ela não Isso. pode ser o fim a finalidade da nossa profissão. É isso aí. Muito obrigada. Adorei. Valeu! Pena que eu não consegui te enxergar, exceto congelada. Isso Um é beijo Deus, Fê. Isso é Deus que sabe que eu odeio vídeo. E aí ele me ajudou. e te ajudou. Espero que tu tenha aproveitado essa nossa conversa tanto quanto eu tenha aproveitado. Espero que quem esteve aqui conosco tenha sido útil. Vai ficar lá no IGTV. De novo, gente, eu peço desculpas aí que a gente teve esse problema de conexão, que a Márcia ficou congelada, mas a gente conseguiu ter aí um áudio bacana. Um beijo grande, Obrigada, morrendo de Fê. saudade de ti. Um beijão enorme Nós pro também. Pedrinho. Tá bom. Um beijo, conta comigo e vamos em frente.